Olá, tá começando mais um Altos Papos Podcast. Sempre é um prazer e uma alegria, viu? Ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Lembrando que a gente sempre vai ao ar às quintas-feiras, 20 horas, com um episódio inédito. Eu sou o pastor Samuel da Cunha e aqui ao meu lado a minha colega de bancada. Viviane Bianchi. Estamos aqui no Altos Papos Podcast. Já aproveita, já se inscreve se você não se inscreveu no canal ainda. Se inscreve. Depois, se você não gostar, depois você tira a inscrição. Mas já se inscreve agora para não esquecer. Porque senão a pessoa fica assim, depois eu me inscrevo, Acaba o episódio, você não se inscreveu e já deixa a sua curtida aí também. Hoje o nosso bate-papo vai falar de um assunto que eu gosto muito, que eu não conhecia até pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás. E mudou muito a minha forma de ver essa parte da casa, essa parte da família. Nós vamos falar com a Gabriela Bueno ela é palestrante sobre mesa aposta e família também. Então é um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por estar aqui. A gente vai bater muitos papos, tenho muitas dúvidas, porque é um assunto novo para mim, né? Então seja bem-vinda, Gabi. Não, os homens, precisamos de homens. Não, porque vocês são duas craques, entendeu? Aqui tem uma craque na mesa aposta, você também, né? Então eu vou ficar aprendendo com vocês. Estou gostando do... Então seja bem-vinda. Vamos bater um super papo hoje mesmo. Obrigada. Que prazer estar aqui, né? E realmente mesa aposta é uma paixão. Quem conhece se apaixona. E a gente precisa trazer esse universo masculino para a mesa, né? Olha aí. Colocar os homens para montar, aprender algumas táticas ali, usando a mesa como agora inspiração. É duas contra um. Você fritado aqui no Altos Papos hoje. Não, a minha esposa também faz parte, né, desse trabalho e é muito lindo. É muito bacana você trazer esse conteúdo aqui para mais pessoas, né? É muito bom, é importante. Gosto da mesa. Eu trabalho com mesa aposta e famílias desde 2020. Entendi como um chamado mesmo para minha vida de Deus, para compartilhar com outras mulheres sobre posicionamento de mulher, na verdade, na família. E usando a mesa como um instrumento, como lugar de cura, de restauração e tantas outras coisas. A paixão veio por uma necessidade. Eu vivi uma crise no casamento, né? Eu posso contar isso com liberdade. Meu esposo e eu testemunhamos isso. E quando a crise chegou, a primeira atitude, o primeiro pensamento era separação, né? Como é que a gente lida com problemas no casamento? A primeira coisa é separação. Mas aí, buscando o Senhor no secreto e... Claro, entendendo que a gente se amava e só precisava vencer um desafio. Então, Deus me levou para a mesa. E tem um histórico de mesa na casa da minha avó, mas aquela mesa que é até hoje, com a toalha de frutas e o café no copo americano. A toalha de plástico? E o copo americano, o café é assim até hoje e é muito bom. Mas eu tenho memórias e conversas importantes ali, né? E aí Deus começa a me levar todas as manhãs para um café. Então eu tomo café com Jesus todos os dias já há muitos anos. O meu primeiro tempo, posso ter o que for, correria que for, eu sempre paro ali de manhã, é o meu tempo com Deus na mesa. E para conhecer mais do coração de Jesus e o que Jesus pensava a respeito daquela situação que a gente estava vivendo, né? Como é que Jesus olha para um desafio no casamento? Então eu queria entender e colocar em prática. Mas, Gabi, assim, você falou de uma crise no casamento e que você buscou em Jesus, né? Realmente uma saída, uma solução, né? Mas você, assim, já tinha uma história de vida com Jesus, ou seja, a sua família já tinha uma tradição no meio evangélico ou não? Você se converteu num momento mais nova ou recente? Como que é? Conta um pouquinho pra gente disso. Sim, a família, por parte de pai, são todos cristãos. A minha mãe também é. Mas eu frequentei a igreja cristã por um tempo. Na minha adolescência, eu saí, casei fora da igreja, vivi muitos anos, tive os meus filhos fora. E nessa crise conjugal foi quando eu me converti. Eu tive um encontro com Jesus na crise conjugal. Eu recebi um convite para ir na igreja e vim murmurando, iradíssimo. Na época a gente não morava em Ribeirão, morava em Brodowski. E eu precisava dirigir aqui. Então, quando eu cheguei aqui, aquele trânsito, aquilo tudo me deixando louca, muito brava. E o meu marido na igreja, e eu falei assim, eu não acredito que eu tenho que ir.
aqui? E, né, o que eu tô fazendo aqui? E muito brava, assim, xingando, muito brava. Eu tenho um temperamento, assim, um pouco mais à flor da pele. E aí, quando eu entrei naquela noite, foi a minha primeira pergunta para Jesus. Naquela noite, eu lembro de um louvor que até hoje ele mexe comigo, que fala maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Amor que nunca falha. Então, aquela noite eu falei para Jesus, eu falei, então, tudo bem. Fala para mim o que eu preciso fazer. E aí Deus começa a me levar para a mesa. Então, todos os dias eu colocava ali, sem ainda conhecer os protocolos de etiqueta, eu colocava a mesa e sentava e chorava. Sentava e chorava, porque eu não conhecia reconhecer a voz de Jesus. E aí, numa noite, a minha primeira experiência com Deus, talvez uma das mais fortes, foi que o céu do meu quarto abriu mesmo. Meu marido já não estava em casa e no meio da madrugada. E aí Jesus falou para mim, quem você pensa que é para não perdoar? Olha. E antes que eu respondesse, né? E antes que eu tentasse argumentar, porque eu argumento. E aí ele fala, eu vou mostrar quem é você. E aí ali Deus abre um telão das minhas vergonhas, né? Da minha vida e... Enfim, de como eu estava destruindo a minha família por perfeccionismo, né? A minha casa era arrumada demais, os meus filhos impecáveis. 2 anos a minha filha não comia chocolate com a mão porque ela não podia sujar a mão. Meu marido pediu para fazer um churrasco em casa e eu falava que não, vai sujar a minha casa. A minha família ia comer na minha casa. Um dia minha mãe olhou para mim e falou assim, olha, não dá para vir na sua casa. Falou, você não deixa a gente à vontade, porque enquanto ele estava comendo, eu estava arrumando. Então, eu era essa pessoa. E você via o problema só no marido, né? Era só ele, porque, no final de contas, eu encontrei um erro e eu falei, ele errou. Isso não se faz. Perfeitinho. É isso, Mas o dia que você foi para a igreja, você disse que ele já estava lá, eu não entendi. A gente passou por um período de... Ele precisou passar por um tratamento aqui em Ribeirão, então ele foi para a igreja primeiro, e nesse período ele não estava em casa, estava passando por um tratamento aqui em Ribeirão. E aí ele foi para a igreja primeiro. Isso em 2018. Isso é raro, né? Que geralmente é a esposa que vai primeiro, né? Isso em 2018. E aí eu recebi o convite para vir, para recebê-lo do encontro. E eu não fazia ideia do que é esse encontro. E eu lembro que... Eu lembro que a minha pastora até hoje, a pastora Maura, com muitos dedos, né? E com muito cuidado. Olha, é importante, né? E aquele jeitinho dela, doce de falar. E eu falei, mas que injusto! E aí vim. Então começa aí. Então a mesa começa aí. Todos os dias eu precisava aprender a ouvir Jesus, então. Então Jesus fala, Jesus restaura, Jesus cura. Eu preciso entender quem é. E foi um tempo. Então, a mesa começou por aí. E aí, lógico, como toda mulher, eu quis entender mais dos protocolos. Então, sim, fiz curso, estudei, assisti vários programas que me ensinavam a montar certinho, né? Então, eu coloco o prato, o pires, a xícara, isso tem valor. Mas eu sempre falo, não é sobre isso. Se especialize, dê o seu melhor. Mas não é só... A mesa posta para mim não é sobre isso. Esse é um chamarisco, né? Para o que vem depois. E eu fiquei curiosa com a história da Tem tudo a ver com você. Eu amo ouvir histórias assim. E você foi lá na igreja... E aí tudo virou mar de rosas. Imagina! Aí é que começa o processo, né? No começo é o mar. Depois que vem as rosas. Primeiro é o mar turbulento. E você só fala, Jesus me faz submergir aqui pelas águas. Depois vem as rosas. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, não, eu dei uma chance pro meu casamento. Meu marido voltou pra casa, em 15 dias ele não mudou. Então eu falei, não. 15 dias? 15 dias? É o seu casamento, a sua família, o seu filho. 15 dias você deu pra mudar. São 8 anos fazendo tudo errado. E aí, em 15 dias, tem que resolver tudo. É muito engraçado. A história da academia, né? A pessoa come errado a vida inteira. E quer emagrecer. Vai na academia um mês, não tá funcionando. Aí para. Não vai dar, né? Eu falei, engraçado, que eu tava no telefone antes de vir pra cá e eu tava falando com a minha líder. Eu falei assim...
a gente sobre um assunto de casamento também. Eu falei, são anos fazendo errado. Como é que a pessoa quer consertar em 1 ano? Quer dizer, 8, 9, 10 anos de problema, de destruição. Em 10 dias. Não, no mínimo, você tem que esperar igualar o tempo, no mínimo. Então, para depois começar. Porque a questão de reconstruir, né, Gabi, é mais desafiadora ainda. É muito né? pior, é muito pior. Porque quando você está construindo já um relacionamento com as bases sólidas, os fundamentos da palavra de Deus, ainda vai ter desafios, mas já tem uma base ali que dá para ir, né? Conseguindo ajustar algumas situações, alguns desafios. Agora, o duro é quando o casamento chega num ponto tão desafiador, né? Ou seja, construir um muro tão alto e tão firme que para virar a ponte depois dá trabalho, né? Dá muito. Reconstruir dá trabalho. Reconstruir qualquer coisa vai dar trabalho. E reconstruir um casamento, você precisa entender. Não tem segredo. Você precisa entender que você vai pagar um preço alto. Tá. Que vai te custar. Sim. Então, você precisa decidir. Em algumas situações, o casamento, você pode... É legítimo que você opte pela separação. Existem casos e casos. Eu poderia também. Mas o que sempre me importou, depois que eu conheci Jesus, e sempre me importa até hoje, é... Jesus, como é que o Senhor está vendo isso? Isso é o que mais me importa. Sim. Então, no meio disso tudo, tinha a minha família que estava vendo a minha dor, a injustiça que eu estava vivendo, e falava, até quando você vai suportar? Até quando você vai ficar? Sabe? E eu entendi que aquilo era um gesto de amor deles comigo. Mas eu não ouvia de Jesus que era para parar. Então, no fim das contas, não é a minha mãe, as minhas irmãs ou um amigo que vai me chamar para a eternidade ao Senhor, que vai dizer que me conhece ou não. Então, isso para mim tem muito peso. Então, quando eu aconselho, quando eu ministro, eu falo, olha, hoje se você olhar uma foto da minha família, você vai falar, uau, que família linda, que família margarina. Mas existe um preço, sabe? E não pagar o preço também vai ser caro depois, na né? verdade, assim, você vai pagar de qualquer forma, né? E, na verdade, a gente, no meio do processo todo, ainda tivemos um divórcio de 4 meses. E casamos de novo. Por quê? Porque chega um ponto da restauração que a dor é terrível. É insuportável. É você Parece olhar... que melhora um pouquinho, depois não piora. É você olhar e vai falar assim, acho que eu me enganei. Não tá vai dar certo. Esse ponto é crucial. E isso dói. E aí entra a mesa por quê? Porque nesse ponto você vai estar sozinha. E não porque as pessoas não gostam, não concordam com você. Porque elas não têm mais o que fazer por você. Então elas param e elas tiram o delas. Entende? Elas tiram a presença dela. Porque elas já tentaram de todas as formas argumentar com você. E aí a mesa entrou nisso. Me sustentou na mesa. Por quê? Porque eu colocava todos os dias com muita excelência a mesa só para mim de manhã. E eu sentava ali e eu chorava muito. E eu falava, Jesus, tá insuportável. Eu não vou conseguir. Mas eu não saía dali enquanto ele não me restaurasse, me fortalecesse. E aí eu saí dali com uma inspiração nova, uma coisa nova. Mas a mesa também serviu para restaurar a minha conexão com meu marido. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma restauração. Como é que eu vou... como é que a gente vai se conectar de novo? Entendeu? Eu preciso ter um ponto. E o ponto não vai ser lá no quarto, na intimidade, porque já está destruída. O ponto não vai ser na sala com os filhos, né? De certa forma, era um ato profético também da tua parte. Era né? isso. De sentar ali, né? É porque nessa noite do quarto, Jesus falou pra mim, essa palavra que norteia a minha vida. Jesus falou pra mim, a sua família é pra glória do meu nome. Olha aí. Se você perseverar, você verá a glória de Deus. E todas as vezes que eu quis desistir, eu recebi essa palavra de um pastor, de uma mensagem. Era como se Deus estivesse me lembrando. Aquele que perseverar. Se você perseverar, você verá a glória de Deus. Então eu guardo isso, sabe? Para os momentos difíceis. Guardei para os momentos difíceis. E foi o que sustentou. E hoje você olha para trás e fala, ainda bem que eu paguei o preço. A gente tá no desafio aí com a outra empresa, né? E aí eu tava querendo desistir da empresa. Eu falei, nossa, acho que isso não é pra mim e tal. E eu falei, nossa, por que nada pra mim dá certo? Por que eu não consigo, né, empreender e tal? E aí Deus trouxe
numa oração, a imagem da minha família. Eu falei, Jesus, seu o maior principal para empreendimento. mim eu consegui. Obrigada. E também até para dar a você, né, a ideia de que fez com a família e se é propósito dele, fará em outras áreas também, né? Sim. Mas sim. O chamado à perseverança, eu vejo ele em toda a palavra de Deus, né? Sim. A gente percebe isso na história, né, daqueles homens, na história dos patriarcas, né? Todos tiveram que perseverar para conseguir alcançar, né, a promessa. Então, é a parte que Deus pede para a gente, né? Confiar nele. A perseverança demonstra que você confia nele, no plano E dele. perseverar é quando você não vê nada, não ouve nada, não tá acontecendo nada. Porque perseverar enquanto as coisas estão acontecendo é mais fácil, tá sendo motivada. A fé, né? você vendo que tá tudo certo. Agora você vê o negócio ficando pior, porque aí é isso. Eu encontrei Jesus, ele me entregou uma palavra, aprendi a ouvir a voz dele, tô fazendo tudo certo. Eu falei, Jesus, quero ser a mulher sábia que edifica a casa. E aí o negócio vai só ficando pior. Você falou, opa, peraí. Agora parece que alguma coisa aqui não tá encaixando, né? E essa parte da mesa, alguém te falou, faz uma mesa aí, conversa com Jesus, como que foi? Não, isso daí essa foi ideia? muito, foi algo dado por Deus, por isso que eu entendo que é um chamado, né? E hoje levo para as igrejas, eu tenho um trabalho social no Projeto Criação também, que eu ministro 2 vezes no ano lá para mulheres de baixa renda. E eu falo, olha, vocês precisam de mesa posta. E elas falam assim, mas como? Não tenho nem mesa na minha casa, né? E eu falo, não é sobre isso, né? E eu preciso despertar as mulheres, por quê? Não é novidade, o século que a gente vive, a geração que a gente vive, tudo que nós estamos vivendo como nação. Nós precisamos, sim, de mulheres bem posicionadas e não empoderadas da forma que o mundo está colocando. Né? Eu amo saber que o meu marido está trabalhando e que eu posso correr com as crianças. Eu amo colocar a mesa e servir eles, sabe? Eu amo mesmo. Então, assim, o que não era prazer de ir na minha casa, hoje a minha casa se tornou ponto de encontro. Então, bacana. É para lá que vai tomar os cafés, as irmãs vão encontrar lá, e os amigos da minha filha adolescente é para lá que vai. Então, aquela Gabriela que só cuidava da casa de forma egoísta, ela sai e entra uma Gabriela que fala, não, a minha casa é para a glória de Deus. E aqui é uma casa que vai restaurar famílias, é uma casa de paz, E eu começo a declarar. Então, a mensagem é sempre assim, ó, mulher, para você ser sábia, para você edificar a sua casa, você precisa entender quem é você em Cristo. Primeiro ponto, como é que Cristo me vê? Eu sou filha amada, entendeu? Deus me escolheu, me salvou, me livrou de coisas absurdas, de um passado terrível, e me dá a chance de construir algo novo. Então, hoje, na minha casa, já quebrei muitas coisas e construí coisas que eu não tive na minha adolescência, na minha infância. Eu já consegui, já consigo falar, olha, isso daqui eu não tive, na minha casa já é padrão. Bacana, que legal. Sabe? Eu consegui construir padrão na mesa. Então, é algo dado pelo Senhor. Ele me levou ali para acalmar o meu temperamento, porque eu sou argumentativa, eu sou explosiva, né? Eu sou uma pessoa difícil, naturalmente. Graça e bondade do Senhor. Você já sabe o seu temperamento. Eu sou melancólica colérica. Então, para mim, o negócio tem que ser 8 ou 80, né? Não muda no meio do caminho, não, que você vai me... Tem que andar na linha. Ai, se não andar na linha. Então, como é que se para uma pessoa assim? Né? Porque quando o argumento que eu dava para separação é assim... A minha mãe deu conta de 4, meus pais são separados. Minha mãe deu conta de 4, eu dou conta de criar 2. E dou. Daria, tranquilamente. Sim. Mas espera aí, por que eu vou repetir padrão? Sabe, a minha mãe foi forçada, ela tem toda uma história. Realmente, na situação dela, não dava. E ela precisou tomar essa decisão. Mas eu preciso? Será que a minha história não dá para mudar? Porque a gente vê padrões se repetindo de geração Mas em geração, por esse argumento, sem pensar, minha mãe né? conseguiu, meu pai, a minha avó fez, então eu também posso. Não, mas espera aí, ela foi forçada. Até como uma forma de honra, né? Não, para eu pertencer a esse clã, É isso. eu vou também seguir esse mesmo caminho. Mas na verdade, subconsciente. E na verdade, o meu desejo sempre foi ter o contrário. Eu sempre quis marido, filhos ali comigo, casa, família, né? Mas eu tinha esse padrão que se não der certo, eu dou conta, porque ela deu.
né? Então, como é que se para uma pessoa assim? Sentada. Porque se eu tô... Aqui eu não tenho pra onde fugir. A mesa é isso. Uma das coisas que você está compartilhando aqui da tua história, e que eu acho assim que é muito interessante, né? É que Deus muitas vezes nos para no momento de dor. Talvez é a forma sábia, né, que Deus tem de nos fazer refletir sobre valores, né, sobre princípios, sobre algumas coisas que talvez de outra forma a gente não faria, né? Então, o teu momento de crise conjugal, né, trouxe você de volta à presença do pai, que você teve na adolescência, né? E Sim. o papai do céu construindo novamente, né, o caminho de volta para que você, então, tivesse a sua vida, a sua comunhão com ele restaurada, e isso também refletisse em toda a tua casa, né? É isso. Deus sabia do meu desejo, da minha necessidade de família, e me traz para esse contexto com os meus filhos pequenos ainda. Então, eles engrenaram ali na igreja, conhecem a palavra desde pequeno. Deus me deu essa oportunidade, né? Nos deu. Então, hoje eles são inseridos na igreja, envolvidos com tudo. E eu e meu marido, a gente serve em vários ministérios também. Então, e eles... O que eu pedia para Deus? Deus, o meu medo é os traumas. Eu tenho traumas. A separação dos meus pais me deixaram marcas. Eu sou a mais velha. E eu falava assim, Deus, não deixa marcas, né? Senhor, restaura, porque ainda dá tempo. E aí foi Dia dos Pais, a minha filha colocou uma homenagem pro pai dela no Instagram, sem falar com ninguém. A hora que eu tô lá passando, eu vejo a homenagem dela. A hora que eu li o que ela escreveu, eu chorei muito, muito, porque eu falei, Jesus, obrigado, deu certo. Valeu a pena, sabe? A visão dela do pai, sabe? Deu tudo certo. Então, aquilo enche meu coração. Então, é um ponto que você fala, valeu a pena o preço pago. Mas ainda é um processo. Mas para chegar até mesmo a esse ponto, já teve muita dor, né? Muita dor. E uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre resguardei, sempre guardei os meus filhos. Então, assim, porque o meu problema conjugal é conjugal. Então, quem é a Gabriela mãe e quem é a Gabriela esposa? Quem é o Fernando pai e quem é o Fernando marido? Então, peraí, a gente precisa separar isso. Então, no tempo ali da separação, no tempo em que ele não estava e que eu estava no auge da dor, aquilo tudo, eu estava com os meus filhos na mesa, colocando mesa posta para eles e honrando o pai deles. Eu queria matar o pai deles por dentro. Aquilo não por dentro. Eu queria, assim, jogar uma xícara na cabeça dele. Mas, assim, a gente comendo e eu honrando. Então, eles nunca escutaram absolutamente nada contrário, nem de uma das duas partes, porque a gente sabia que não pode refletir. Então, a gente sempre se preocupa muito com as crianças. E o processo de conversão, né, do Fernando, depois que ele tem esse encontro com Deus, você já começou a ver, assim, mudanças? Você já começou a ver que ele também estava lutando pela família? Como que foi isso? Aí começou o processo. Então, assim, por algumas vezes ele não conseguiu cometer os mesmos erros. E aí é o ponto que eu falo... Acho que eu me enganei. Acho que aquela palavra não foi Jesus que falou comigo, não. Foi o meu coração, sabe? Assim, eu também passei por isso. Porque durante todo esse processo, o mesmo erro, por mais umas 2, 3 vezes, de forma mais intensa. E você já tem a primeira ferida, vem a segunda, a terceira, o buraco vai ficando mais profundo. Mas eu vejo hoje eu vejo quanto Deus nos tratou. Olha. Tratou ele e tratou a mim também. Fernando é filho único, não teve presença de pai, né? Não teve, a mãe também criou sozinho, também não conseguiu dar uma base, uma estrutura, fez o que pôde. Então Deus precisava tratar. Olha, agora é hora de parar de ser menino. Para de ser menino e agora vamos ser homem. Então Deus precisava tratar e era o tempo dele. E uma coisa que eu aprendi é essa questão do tempo. Cada um tem o seu tempo. Né? O tempo para mim, a forma como eu enxergo as coisas, como eu me posiciono, não é a dele. O temperamento dele é outro, a forma dele é outra. É igual mesa posta. Não dá para me exigir que todo mundo saiba que tem que tirar o pires para comer no pratinho de baixo. Os meus convidados até hoje tiram a xícara e comem em cima do pires. Ah, é? Não dá
dá pra eu pegar o guardanapo de papel e colocar no colo da minha visita, né? Eles deixam ali porque acham tão bonito que não quer usar o guardanapo. Não quer tirar do porta-guardanapo, Mas né? eu não posso exigir. Não vou tirar não pra não sujar. Eu pensava assim, eu não quando sabia. a gente põe aqui, levanta, ele cai. Isso. Então eu não posso exigir isso das minhas visitas. Eu não vou tirar. Gente, tire o guardanapo. Exatamente. Do porta-guardanapo. Ai, tá tão lindo. Se ela colocou lá é pra usar, Tô de batom, vai sujar. Não vou dar esse trabalho pra ela, não. Mas ela preparou pra você usar. É pra usar. Então, a mesa é esse processo. Muitas mulheres falam assim, eu até tentei colocar a mesa, coloquei, mas ninguém elogiou. Também não vou fazer mais. Uma vez, eu coloquei. Gente, não tem como. Não vai. Eu achava que mesa posta era assim, gente, a comida estando boa, tá ótimo. É futilidade, eu achava, né? E até 2, 3 anos atrás eu até tinha alguns jogos, eu ganhei um bonito. Nunca usei. Pensava um jogo americano lindo, com o guardanapo de tecido. E eu pensava, gente, isso aí pra quê? Só pra dar trabalho. Você não precisa... Tendo uma comida boa, a gente senta no sofá, assiste televisão e tá tudo bem. É família, tá em família. E aí eu fiz o estudo do livro Experiência do Lar. A minha primeira apostila, né? Eu desenvolvi uma apostila também baseado nesse livro. Aí a gente se reunia toda semana e a mesa posta do café. Eu falei, gente, que gostoso isso. O café parece que fica mais gostoso. É só um cafezinho com um pãozinho de queijo. Mas a mesa arrumada é outra coisa. E falei, vou começar a fazer pra minha família. A primeira vez que eu fiz pra minha família falou assim, mãe, quem que vem aqui? Nem pra visita, eu nunca tinha feito, de repente eu faço aquela mesa, né? O que deu na minha mãe? Elas ficaram meio assustadas, né? O que tá acontecendo? Nem toalha, nunca coloquei nada, nunca liguei pra mesa. E a nossa mesa era meio que assim, de enfeite. De vez em quando eu colocava meu computador lá, trabalhava lá e devolvia e ficava lá a mesa. E aí ela, mãe, quem que vem aqui hoje? Eu falei, não, filha, é pra gente. É, pra mim? Pra gente? Olha, ela se sentiu tão, assim, valorizada, né? Eu falei, nossa, uma coisa tão simples. Gente, é 5 minutos a mais. 5 minutos não muda seu dia, mas muda o dia da sua família, Sim. né? E o tempo que a gente passa na mesa, quando a mesa tá pronta, né? É muito mais... não é a mesa, não é o que a gente coloca na mesa que vai fazer a diferença, mas o que acontece porque a mesa tá ali, né? Porque você preparou antes. É isso que é o importante, né? É isso. Até conversas difíceis, eu costumo falar, olha, leva pra mesa. Conversas muito difíceis. É a melhor. Coloca uma lugar. mesa bem bonita, com o melhor que você tem, e senta ali pra ter essa conversa difícil. Você vai receber mais instrução, mais sabedoria, né? Então... é isso, no meio desse processo todo, Deus precisava tratar a gente e foi tratando na mesa. E é uma coisa engraçada, você falou da sua filha, porque eu tenho uma menina de 12, vai fazer 13 anos agora. E como é que se conquista o coração de uma adolescente? Eu fui uma adolescente rebelde. Eu fui muito difícil. Muito dura, muito dura eu fui. Assim, você, a Vivi, o Samuel e mais um... tanto de gente. Escreve aí nos comentários se você também... Deixa aqui. Não, se você não foi... Tem que falar a verdade. Não, eu era um santo. Não. Escreve aí nos comentários. Muito também. dura, né? No mesmo jeito que falava... tomava e aí eu falo, eu não posso construir isso. Meus filhos são doces, eles são doces. A Isadora, apesar de estar construindo um temperamento parecido com o meu, mas ela é doce, ela é muito doce, ela é generosa. E eu falei, eu não posso estragar isso. E por várias vezes eu repetindo o ciclo da dureza, né? Porque minha mãe precisou se afastar de nós para trabalhar e dar conta da gente, pra gente sobreviver. Também, a minha mãe é muito firme até hoje, né? Mas ela tem uma história, ela precisou, porque senão a gente ia morrer, né? Mas isso ficou enraizado. Então eu falava, isso daqui eu não posso repetir, eu tô tendo a oportunidade. E engraçado que quando a minha filha nasceu, minha mãe estava no hospital comigo, a primeira coisa que ela falou, olha, não cometa com ela os mesmos erros que eu cometi com você. Olha só. Eu nunca esqueci dessa frase. E aí, por várias vezes, eu me vejo cometendo, criticando, gritando. E então, a mesa ajudou a gente a construir isso. E um dia eu falei pra minha filha, olha, nunca mais você deixa eu gritar com você. Você não deixa. Eu não tenho o direito de gritar com você. Me perdoa. E vamos construir junto, então. A minha filha precisa entender que eu sou a melhor amiga dela.
nesse mundo de meu Deus, né? Nesse caos que estamos vivendo, O caos eu preciso mesmo, né? conquistar minha filha. Isso é um desafio, isso não é fácil. Não. Então, vamos pôr a mesa. De tempos em tempos, eu arrumava tudo que eles gostam de comer, colocava, eles amam mesa posta. E, filha, vamos sentar ter um tempinho, então, nós duas? O que você quer falar? Ela fala, Vamos dizer Quer assim, se alguma foi pra mesa, tem alguma o que coisa. você quer? Aí eu, nada. E aí, como é que tá as coisas? Ia pelas beiradas. Daí a pouco ela, abria. Até que um dia ela falou, mamãe, a gente tinha combinado de comer na sala, porque isso também é saudável, também acontece na minha casa. Não é todos os dias, isso é estações, né, assim. E aí a gente tinha combinado de assistir, a gente gosta de assistir dorama. Olha, sério? Sou dorameira Mas com a minha quase ninguém filha. gosta, Quase viu? ninguém gosta, quase né? ninguém. E aí a gente tinha combinado de assistir um episódio comendo junto. Ela falou assim, eu vou precisar comer na mesa porque eu quero falar com você. Aquilo eu falei, Então, sabe, são pequenas coisas assim que eu Tá falo, dando tá dando frutos, certo. é. E ali ela abriu o coração, né? Então a gente tá sempre na mesa, sempre na mesa. Com os filhos, tá dando certo, o marido e eu. Hoje o meu marido já põe mesa, coloquei todo mundo para aprender. E as crianças gostam de pegar as taças. E é assim, pra quem não tem, Vivi, eu não tenho nada, como é que eu vou começar a montar uma mesa? É caro, eu tenho que investir nisso, eu vou endividar minha família para poder ter uma mesa bonita, né? O que você poderia falar para essas pessoas que estão... então tá, elas falaram que é importante, então vou começar. Por onde que a pessoa começa? Com o que tem? O que você tem aí? Fala pra mim, o que você tem aí? Eu dei palestra uma vez e nesse projeto que eu tenho serviço, presto serviço social, e uma moça falou assim pra mim, no final de tudo, no meio de todo mundo, ela falou assim, você fala que tudo isso é muito bom, muito bonito, mas e aí, eu não tenho mesa, eu vou fazer o que jeito? Eu olhei assim pra ela e falei assim, nossa, então você é uma privilegiada, porque o que os meus filhos mais gostam é de fazer piquenique no parque, você faz um piquenique na sua casa. Falei, o que você Coloca tem lá? a Me toalha fala no o que você chão. tem. Ela, eu tenho toalha. Eu falei, então você vai forrar a toalha. Eu tenho, mas eu não tenho xícara. Eu falei, mas você toma café na xícara? Você toma café aonde? Você gosta de tomar café? Eu tomo no copo. Eu falei, então é o copo que você vai usar. Sim. Eu falei assim, Mesmo o que eu se não quero tiver que a você mesa faça mesmo, você pode fazer o um que eu quero que piquenique. você faça é que você mostre para os seus filhos que a sua casa é um lugar seguro para eles estar. Que é para lá que eles precisam voltar. Acolhedor, gostoso. É isso. A pedagogia, ela não está na beleza, né, da mesa, mas no que a mesa representa. É isso. No sentido de que você organizou, de que você deu atenção àquele momento e quando Aquele as pessoas chegam a ver carinho, que né? está diferente. É isso. Não é mais ou menos isso? você Quando Seria eu, isso. Parou quando um eu tempo. entendo quem eu sou e o que eu quero construir na minha casa, na minha família, primeiro eu entendo. Eu quero construir, eu vou pagar o preço, eu entendi que isso é bem, isso que vai dar certo, eu vou construir isso. Então eu começo com o que tenho. E aí você, claro, como eu, você vai ficando mais sensível para as necessidades e você vai melhorando. Por quê? Mulheres gastam dinheiro. Gasta dinheiro com roupa, com salão, com passeio, com comida, com várias coisas. Sandália, O que eu bolsa. posso abrir mão de um objetivo egoísta, uma coisa que não vai acrescentar nada, para investir naquilo que vai acrescentar? Em vez de comprar Aí é um mais outro uma olhar que bolsa, você precisa ter. Tá. O problema é, eu vou gastar dinheiro com essas coisas? Eu não. Aí você não está valorizando aquilo. Então, muitas vezes você não tem porque você não está valorizando, porque você não entendeu o propósito daquilo. tem um- Deixa eu Pode perguntar falar, agora, pode você já sabe tudo. Pode mesmo. falar. Você já fez mestrado, doutorado. Não, a minha curiosidade é a seguinte. As famílias têm suas culturas. Sim. E talvez a família já tenha uma cultura, assim, vamos dizer, vou usar um termo aqui, não se ofendam, desajustada, né? Ou seja, cada um come num horário, aí um come na sala, o outro fala, eu vou pro meu quarto, eu levo o prato pro quarto. Qual seria, assim, uma primeira mudança para conseguir trazendo a família para a mesa? Porque talvez até alguns também não vão valorizar isso. Talvez você está tendo esse entendimento. Olha, a mesa é importante, tem uma pedagogia na mesa, está tudo certo, mas como eu consigo trazer a família para esse momento?
Primeiro, não desistindo, perseverando. É você É e você e a sua convicção. Aquela história lá, ficou 10 anos comendo separado. Aí você quer que já todo mundo É já isso, é um crie o trabalho de hábito em um formiguinha, né? Eu preciso entender que tá errado, porque para essa família desajustada, onde cada um come num lugar, com certeza os relacionamentos dali não estão profundos. Nós estamos se É, conectando. porque o momento, gente, que a gente se conecta com a família é os momentos das refeições. Não tem outro momento, de verdade. Eu vou me conectar intimamente com meu marido no quarto, mas não é todos os dias, não é sempre. Não é todas as vezes que eu tenho um conflito. Não. Então, mas na hora da refeição é. Eu não vou me conectar com o meu filho na hora que ele chega da escola, que ele tá com a cabeça cansada, ou que ele chega do trabalho. Não. Eu preciso entender isso. Então, vamos lá. Eu quero parar. 10 anos vivendo tudo errado, cada um comendo um lugar, eu entendi o que eu quero construir, tá tudo errado aqui em casa, eu quero começar. Começa. Vão te criticar. Vai falar que não vai, não. Ah, não vou não, mãe. Bobeira. Pra que isso? Né? Você tá doida? O que aconteceu com você? Sabe, esse tipo de coisa. Você vai ouvir. Em casa isso, foi meio né? assim. Por quê? Você aprendeu E isso? aí você vai perseverando e trazendo com amor. É aquilo que nós falamos. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu entendi. Aquilo que eu decidi ser. Aquilo que eu quero construir. Eles vão entender à medida que eu vou vivendo. Porque não, olha, a partir de hoje todo mundo vai comer na mesa. Mas daí a pouco eu não tenho essa convicção. Daqui a pouco eu mesma tô perdida, voltei tudo de novo. Eles vão falar lá, minha mãe é doida, né? Cada hora ela quer uma coisa. invenção dela que ela deixou É pra isso. lá. Então, como é que eu atraio? Vivendo e sendo. Eu quero atrair Na a pessoa verdade, para a assim, mesa, não eu preciso uma estar mudança nela. radical, né, Não, Gabriela? é um uma mudança processo, gradual, é um processo, né? é um Aos processo. poucos você vai... Toda mudança, toda restauração é um processo lento, inclusive. Pode né? começar com uma refeição só, né? O café da manhã, às vezes, é o horário que tá todo mundo. Faz no café da manhã. Não precisa todas as refeições já começar. E assim, um segredinho, né? Tem um horário que tá todo mundo em casa e tá te vendo? É essa Monta uma hora. mesa para você. Senta você. Sabe, até põe ali para todo mundo, mas senta você. Tá. Começa a ser você. Deixa o pessoal curioso É também, isso. né? Mesa atrai, todo mundo gosta de mesa, a verdade é essa. maravilhoso. Os maridos e os filhos também gostam. Eu vejo assim, na questão da comida, tem uma pedagogia bacana, né? Por exemplo, às vezes uma criança, e as crianças às vezes não querem hoje comer fruta, né? Não querem comer um legume, porque a ideia é a batata frita, a ideia é o sanduíche. E aí você começa a comer uma fruta e começa a falar que ela é boa. E ela é de fato boa, mas você, né? Curiosidade é tudo, né? Aí você vai olhar, vai falar. Pra criança. Deixa eu provar, né? Então, acho que a mesa aposta também tem esse lado também, quando é o início, né? De despertar, talvez, a curiosidade de uma forma criativa, né? E aí, então, fazer com que aqueles... O que a mamãe tá fazendo, né? E é às para vezes até todas vem as perguntar, idades, né? E aí você fala, você quer saber? Senta aqui que a gente vai conversar. É isso. É uma estratégia. É né? uma estratégia. A mesa aposta é uma estratégia, é Também, isso. que bacana. E para todas as idades. Para mães aí de bebês, põe o cadeirão do bebezinho lá na mesa, monta para ele. Os meus avós, como eu falei, sempre foi a mesma mesa. Uma vida inteira. Hoje, mais de 80 anos, mas quando eu chego lá, eles gostam que organiza. E eu organizo do jeito E você faz deles. pra eles. Ontem a Que gente legal. estava na casa da minha mãe, foi aniversário do meu sobrinho, a gente se reuniu lá. Então, aí chegou todo mundo de uma vez e já sentou na mesa. Então, a mesa não tinha nada ainda. Aí a minha mãe começou a tirar as coisas. Ela, cadê a moça da mesa posta? Não vai pôr a mesa? Cadê a moça da mesa posta? Não vai pôr a mesa? Então, as pessoas começam a esperar Que isso de você. bacana. Mas eu não precisei exigir nada. Eu só vivi, só fui. Virou referência, isso, né? é. Isso que é legal. São as mudanças, né? Ser. De hábitos, né? Tudo aquilo que você você externa e impacta a vida de outra pessoa. Aí quando você começa a fazer aquilo de uma forma, como você diz, com amor, com carinho, e aí, né, lógico, pra mamãe que é crente, tem que fazer em oração, Vivi. É verdade. Vai orando, mas né? E vai profetizando que a família estará reunida na mesa. Isso, sim. Porque se tem um momento que dá realmente para reunir, é durante as refeições, né? Sim. Como você falou, na intimidade do quarto do casal, não tem como. Não tem como. O filho chegou, ou a filha chegou de alguma atividade ou do trabalho também, não dá para reunir todo mundo no quarto para conversar, então Que não sempre vai a ficar E ali vai estar com a confortável, cabeça um vai estar cheia em de pé, o outro vai estar informação, não sentado. quer conversar, mas a hora que você senta, então você... Todo mundo meio que Parei. desarma, né, ali na mesa. Parei. Agora eu só tô sentada para comer. Né? e Então aí um para fazer a momento. refeição, todos temos que comer, não tem jeito, né? isso. Então, nesse momento,
dá para, então, trabalhar essa dinâmica, né? Tem algumas dicas, assim, além dessa do piquenique? Eu gostei. Se não tem nada, tá faz vendo? um Não piquenique. não tem nem a mesa. Não faz o piquenique. Você falou do copo americano, eu sou do tempo do copo da massa de Sica, né? Era o cristal Sica. Você pegou esse tempo? Não vou nem falar que peguei também. Sério? Vocês duas? Não acredita. Eu sou nova. Eu ouvi falar. A minha mãe e minhas tias falavam, vamos lá, pega aquele... Sabe aquele meu copo de cristal? Abre lá, você não tá vendo meu copo de cristal? Eu falava, não, eu não tô vendo. É o cristal Sica. E quando a gente ia no mercado, a gente ficava olhando as estampas do copo. Pra escolher qual que combinava. Pra montar a coleção. Ai, meu Deus, eu sou desse tempo. Depois veio do requeijão, né? Dá pra começar. Eu deixei então, uma né, vez Gabi? um conteúdo no Instagram montando mesa com copo de requeijão. Então, Qual que é o Instagram? Já vamos chamar o povo pra ir lá. É o @Gabriela Bueno. Gabriela.bueno. E aí eu lá comprava requeijão de copo mesmo, lavava e guardava só para montar esse conteúdo. E montei muito simples: prato, garfo e faca, guardanapo. Eu peguei, inclusive, o papel toalha, dobrei, né? A gente se escuta muito aí falando, não usa papel toalha na mesa. Mas se é o que você tem, você vai usar. Sim, a função dele é limpar. Sim. Tá tudo bem, tá tudo certo. E coloquei o copo de requeijão lá e ficou uma mesa linda. O pessoal gostou, engajou bastante. Mas é isso, comece com o que tem. Então, a dica quer entender um pouquinho mais de protocolos, de montagem? Prato, jogo americano ou toalha, garfo e faca. Faca do lado direito, garfo do lado esquerdo. Tem uma dinâmica aí, viu, gente? Copo do lado direito. Mas se você colocar no esquerdo, a sua família não vai saber também. Depois você aprende, você coloca de lá. Sabe, né? Depois vai melhorando. E é isso. Coloca o que você vai usar. Se você não vai usar faca, não coloca faca. Você coloca o que você vai usar. A mesa não tem que ter 1001 coisa. Tem que ter aquilo que eu vou usar. E tem que ser funcional. Então, quando eu penso num chá para mulheres, num café entre amigas, na célula, que eu sempre preparo alguma coisa, tem que ser funcional. Então, eu não vou colocar cada lugar na célula, porque é muita gente. Então, eu monto ali as coisas, coloco o prato tudo junto, o copo tudo junto, cada um vai chegar. Mas o importante é que você chegue e entenda que aquele ambiente foi preparado para você, para te receber. Acho que a maior dica é essa daí, né? Foi preparado, ou seja, alguém pensou antes. Quando você chega e você olha, você fala, antes, uau, né? Ninguém vai olhar para a etiqueta, se tá certo, se tá errado, todo mundo vai olhar e falar assim, não acredito. Uau, que chique, que lindo. E tem uma dica que eu acho que você já deu aqui, né, por inferência, porque às vezes quando a gente vai receber alguém em casa, a gente, né, prepara tudo, né? Aí se preocupa, ver se tem alguma coisa fora do lugar, né? Aí guarda o cachorrinho, né? Que às vezes incomoda, então guarda lá, então, organiza. Mas quando é no dia a dia da família, né? Às vezes você fala, puxa, tem lá um faqueiro, tem lá às vezes uma porcelana, que a família nem sabe, porque nunca foi colocado para a família. Sempre foi usado para uma visita. Né? Em casa eu brincava assim, ó, vou dar uma dica para vocês. A gente chegava em casa, aí tava tudo arrumadinho lá, né? Os copos, eu falava, olha... Por enquanto, você é visita. O dia que você chegar aqui, tiver um copo de plástico na mesa, aí você já é amigão da família. Normalmente... Oh, meu Deus! Porque normalmente, assim, é assim que a gente faz, né? Não é o ideal. O ideal é você ir mudando, né? Essa cultura. Mas não é assim, às vezes. Quando, igual a sua filha falou, né? Quem vai chegar aqui? Quem vem aqui, né? Quem que vem aqui? Como assim? Vem alguém? Porque normalmente a gente faz para os outros, né, Gabi? Às vezes e assim, você acaba falhando, porque a gente consegue entregar para os outros com excelência aquilo que você já vive. Porque senão fica maquinado, é uma máquina. E você não consegue transmitir a mensagem natural, que você gostaria. Por quê? Porque se você não vive a prática da mesa, como que funciona? Se você não vive a prática da mesa no seu dia a dia, quando você monta para uma visita, você fica tão engessado que nem você sabe se comportar. A verdade é essa, você fica tão preocupado que tá tudo certo e que você também não sabe. Agora, se você vive isso no dia a dia e para você é muito comum, para sua família é muito comum, todo mundo vai ficar à vontade, inclusive a sua visita que não tá acostumada com aquilo. Já aconteceu ela não vai isso. Ficar assim, meio com medo de tocar, já aconteceu. Então aí chega lá e fala assim, agora o pessoal já tá acostumado, mas mesmo come errado e não tá nem aí, nem se importa mais comigo. Mas antes falava assim, como é que eu faço? Né? Sabe aquele medo?
Ó, fica à vontade. E aí você vai fazendo, a pessoa vai te copiando, mas você tá à vontade. E o ambiente fica... Porque pra você é natural. Mais gostoso. Então, mas tudo na nossa vida, aquilo que você vive é o que você transmite. Você pode até tentar fazer alguma coisa diferente, mas vai ficar robotizado, não vai transmitir a essência. A gente estava falando de começa com o que tem e tal, e depois vai adquirindo as coisas para ir melhorando cada vez mais. E tem uma moça que eu sigo no Instagram, ela faz o desafio da mesa aposta, que é a gente guardar R$50 por mês para investir nisso. Que legal. Então, eu quero uma coisa de R$200. Você vai ficar 4 meses, para quem não tem condições. Quem tem condições de ir lá e já investir tudo, né? Invista. Mas quem não tem... E então não precisa você ir na pode... van também e gastar o cartão na van, não. Você vai indo... Não é para endividar a família nisso. Não, agora eu endividei o cartão, agora meu marido briga mais comigo. Não, pelo amor de Deus. O casamento estava ruim, agora piorou, né? A conversa tem que ser restaurar, melhorar, não? A conversa na mesa vai aí ser eu pelo falei, cartão, gente, isso de R$50 é uma coisa assim que você deixa de, sei lá, de comprar alguma coisa pra você e guarda aquele dinheiro e vai comprando as peças aos poucos. E eu fui fazendo isso hoje, eu tenho já uns 3 kitzinhos lá Que de legal. mesa aposta e consigo montar, mas foi aos poucos, bem de pouquinho, não fui no desespero. Então não vá no eu também. desespero, né? Eu também. Na verdade, o jogo principal que eu uso até hoje é meu jogo de casamento. Faço 14 anos de casada esse ano. Olha! Até hoje, nunca quebrou nenhum prato, nenhuma xícara, tá lá. E é o meu principal, e eu uso todos os dias. A maioria dos meus conteúdos é com ele. E tá tudo bem, não é questão de repetir e usar... qual o padrão? O que você quer construir? Qual é o padrão da sua casa? O jogo de Agora, de jogo louça americano. só tem mas jogo. os americanos Agora, também jogo tem. americano a gente encontra de todos os valores, muito baratinho, Dá até pra os fazer mais quem costura, caros. às vezes a mãe costura, né? Você compra o Isso. tecido e pede pra E aí fazer começa a virar presente de aniversário. Então eu amo quando chega meu aniversário, né? Não é? As pessoas começam a ver Eu que a gente só gosta ganho de coisa de presente. mesa no meu aniversário. Então, Já muito é uma sobre marca registrada lá as da minhas minha mesa. alunas me dão de crochê. Então as pessoas começam a entender quem você é, o que você gosta, e fica muito natural quando você vê que está com um acervo de louça muito grande. E assim, é abrir mão dos objetivos egoístas para começar a investir em objetivos que vai beneficiar a família toda, né? E, inclusive a gente também, Inclusive né? a gente, Porque todo não mundo. vai beneficiar a gente, principalmente a gente, né? A gente tem um marido que nos ouve, que presta atenção na gente e que respeita, um filho também que te escuta, que tem você como um exemplo. Isso não tem preço. Vale mais do que 10 blusinhas, 50 bolsas. Né? Exatamente. É um investimento que você está fazendo ali. E o que você falaria para as pessoas que estão... Vivi, eu não sei, eu não quero, a minha família, meu marido não tá nem aí, ele já falou que não quer mudar, meus filhos não estão nem aí, tô com problema com os filhos. Para a pessoa, começa por onde? Primeiro por Jesus. Ninguém muda ninguém, tá? Não fui eu que mudei meu marido, não foi a mesa aposta que mudou. Foi a estratégia que Deus usou para tratar nós dois. Então, hoje, se você é uma mulher casada e passa por dificuldades no casamento e tá nessa dúvida, eu continuo, não continuo, invisto, não invisto, eu olho para ele, acho que ele não vai mudar, então vamos tirar o olhar dele e olhar para você. O que você precisa mudar? Porque existiam muitas deficiências em mim. Entendeu? Então, eu não era mulher que escutava, não me importava com o que ele gostava. Existiam várias coisas que Deus precisou tratar. Então, tira o olhar nesse primeiro momento. Não tome decisões. Deus está em silêncio, faz silêncio, não toma decisões. Tira o olhar dele e olha para você. Como é que você contribuiu para o casamento chegar no ponto que chegou hoje de forma negativa? Porque a gente contribui. Ainda que existia um erro em evidência da parte dele, mas eu contribuí. Então, eu começo a olhar para mim. Deus, olha, vai tratando isso, vai tratando isso. E aí você precisa entender que você vai fazer o processo de conversão, de restauração. É começar uma obra em casa. E é um horror, sabe? É um horror. É sujeira, é quebra-quebra, é um horror. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso olhar para mim. Não, eu contribuí, eu preciso mudar nisso, nisso e nisso. Começa a tratar você. Começa você a ir para a mesa. Começa a olhar para você. E aí... daquilo que você vai conseguindo vencer e melhorar, você vai conseguir já passar uma mensagem muitas vezes para ele sem falar nada. E aí você pode chegar nessa conversa, põe a mesa e fala, olha, hoje tá assim.
mas eu ainda acho que tem solução. O que você pensa? E escuta, porque eu precisei escutar coisas absurdas do meu marido. Sim, Eu olhava pra ele e falava mais. A hora que eu pensava no mais, eu calava. Quieto, espera. Então é ouvir. E aí os dois começam no processo, entendendo que é um processo lento. Que às vezes você vai ter rebocado a parede, mas o cano furou e aí você vai ter que quebrar de novo e trocar de novo. É um processo. Mas eu nunca vou aconselhar a separação. Sabe, a gente tem os casos extremos, mas eu não tô falando deles. Sim. Eu tô falando de problemas conjugais, do dia a dia, do desgaste. É isso. Casamento vale a pena. Né? Vale muito a pena. Eu preciso do meu marido. Eu amo estar com ele. Ele me faz crescer muito mais na fé. Ele me desafia, né? Aquilo que é difícil, que é limitante para ele, me desafia a crescer na fé e ajudar ele. E ele me molda muito. Ele me molda. Ele sabe, ele faz baixar meu temperamento. Ele me impulsiona para cumprir o chamado. E melhor que tudo isso é olhar para as crianças e falar: tá tendo base. Bênção. Olha, assim, a gente percebe, né, que tem toda uma pedagogia, né, tem todo um processo, mas também requer muita dedicação, muito amor, né? Sim. E saber que Deus vai transformar qualquer situação, né? Sim. Então, há um testemunho muito forte da tua parte nisso. E a gente vê, assim, que a mesa, como você já colocou aqui, foi apenas uma estratégia. Foi uma estratégia. Deus levando você para esse tempo, na presença dele e entendendo que isso seria importante também para a vida da sua família, né? É isso. Eu tô assim impactado, que eu achei que a gente ia falar só da mesa. Não é? E aí, mas aqui... Achei até que ia ser um papo de vocês duas. Tá vendo? E não foi, né? Não foi combinado. Não foi combinado, mas é um assunto que tem muitas pessoas que podem estar passando por dificuldades e eu falo assim... não é fácil, mas também você abrir mão de um casamento e de uma família também não vai ser fácil, não. Então, vale muito mais a pena a gente fazer o que tem que ser feito. Que a pessoa fala assim, já fiz de tudo. Eu falo, você já orou? Já entregou para Jesus? Já tá disposta a mudar você primeiro? Você não fez isso, você não fez tudo. Então, comigo foi assim também. Um dia eu vou sentar ali para o pastor... Eu tô querendo fazer um podcast. Com ela, né? Me põe do lado de lá que eu vou... Foi bem parecido. Igual você falou que ia jogar a xícara. Eu queria bater com o pau do macarrão. Sabe por que casamentos não dão certo? Porque a gente tira os olhos de nós mesmos. O dedo tá sempre assim, ó. O dedo sempre pra frente, apontando para o outro. E casamento, você precisa estar sempre... É uma vida de renúncia. É igual uma vida com Jesus, né? Por isso que ele nos chama de noivo. E eu entendi isso. E quando você entende isso, você não quer abrir mão. Então, no tempo de muita dor, eu sei que tem mulheres sofrendo muito, passando por tempo de luta, de choro, de deserto, de vergonha. Eu passei pelo tempo da vergonha, de deserto, de necessidade. Tempo de muito sofrimento, a ponto de eu ajoelhar no meu quarto e chorar e falar: Jesus, por favor, me leva, eu não suporto mais viver aqui. E eu não quero abrir mão do que o Senhor está me pedindo, mas eu não suporto mais. Eu já fiz essa oração. Eu sei que não vou abrir mão, mas isso, então por quê? Porque você resolve. chega no extremo da dor. Então eu sei que existem muitas mulheres. E o meu recado para elas hoje é: olha, para tudo, põe a mesa aí para você e senta um pouquinho. Respira e só pergunta para Jesus como é que ele tá vendo. Eu voltei, eu restaurei o meu amor quando eu perguntei para Jesus: Jesus, como é que o Senhor enxerga meu marido? Porque, olha, eu enxergo assim. Aí tem gente que não quer nem perguntar, porque não quer mudar, mas né? Me faça... A lista é grande, viu, Jesus? Não, a minha lista de argumentos é sempre gigante. Jesus, e aí eu falo: Jesus, assim, como é que o Senhor você... enxerga? Me faz enxergar, abre os meus olhos, me faz enxergar. E aí, claro, Jesus ama muito. Né? Então... Até porque ele ama a gente também, que a gente também é falho, né? Então, olhar pra mim e falar... tem hora que eu falo: meu verdade. Deus, ai, Senhor, ainda bem que o Senhor me ama. É isso. Sem Então, merecer, ele ama a gente, ama o nosso Então, o primeiro marido. olhar para uma restauração de casamento é para nós mesmos, para nossas deficiências. Né? Bênção de Deus, hein? Delícia, Conversa né? Vamos fazer de novo também.
Gabi tem que voltar aqui. Segunda parte. A conversa é boa, aí a hora boa. Precisa seguir lá. Segue já a Gabi no Instagram, gabi.bueno. Isso, Gabriela. Gabriela.bueno para saber. Mas você fala de mesa aposta lá também? Falo, dou bastante dica de mesa, mas sempre com uma mensagem. Não é a mesa pela mesa. Tem uns videozinhos lá ensinando, sim, as etiquetas, mas os protocolos, mas o papo lá é bem sobre família. Que delícia. Segue lá. O que isso significa, né? Essa tem uma mensagem por trás de Há cada... um tempo atrás eu soltei uma série lá, tá lá, desse processo de restauração, e agora nós vamos começar a soltar o pós-restauração. Tem um pós, né? Então o pessoal pode acompanhar. Bacana. Uma história apaixonante. Já pensou em escrever um livro? É um sonho, porque tenho vontade. É uma história cativante, né? E quando você vai falando, a gente imagina algumas coisas, né? Dentro do processo, né? E com certeza é uma mensagem inspiradora, né? Sim. De alguém que passou por tantas lutas, mas teve a mão de Deus no processo para te trazer a presença dele e usar você para levar a sua família também à presença, né? Então, isso é maravilhoso. Pensa nisso aí. É um projeto. Obrigada, Gabi, por estar aqui com a gente. E quem quiser falar com a Gabi, te dar dúvidas, né? Vai lá no Instagram, gabriela.bueno. É isso aí. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo, olha, muito bom. Passou muito rápido, né? A gente queria falar mais, não pode. Eu quase nem falei hoje. Verdade. Eu fiquei quieto aqui. Muito bom. Precisa estar de volta aqui com a gente. Vamos falar então dos nossos patrocinadores? Vamos agradecer aí pode começar. Os nossos parceiros, né? E você também pode ser nosso parceiro. Eu já vou começar inverso aqui, tá bom? Nós precisamos de você aqui no Altos Papos Podcast. Então, se você quer estar com a gente, quer ser um parceiro também desse trabalho, né? Nós queremos deixar aqui primeiro o WhatsApp. Você pode entrar em contato através do 16, é o código de área aqui de Ribeirão Preto, através do 988-8622. A gente vai mandar para você um Media Kit para você entender um pouquinho, né, deste projeto e também ser mais um dos nossos parceiros, assim como já é parceiro nosso aqui, o Gospel Channel, que é um portal de notícias na internet, é nosso parceiro. O Altos Papos Podcast faz parte de uma playlist do Gospel Channel que está no YouTube. Então, se você quer saber mais aí do universo gospel, das notícias, né, sempre muito atualizado, acessa gospelchannel.com.br. E também quero falar com você sobre a nossa igreja, Union Church, aqui em Ribeirão Preto, onde nós estamos gravando. É uma igreja evangélica e fica aqui na Rua São José, 3081. Você pode ter acesso aí às redes sociais, Union Church, lembrando que é com o numeral 1. Então, arroba, ali no Union, em vez de CI, é o numeral 1. Union Church em Ribeirão Preto. Venha com toda a família. Nós temos 3 encontros na semana. Quarta às 20, domingo às 10 e às 18. Temos toda uma estrutura aqui para receber a sua família, viu? Pode vir com as crianças. Você que é mamãe atípica, que é pai atípico, nós temos um espaço preparado para receber a sua família. Então pode vir com muita tranquilidade e vai ser um prazer, viu? Te receber aqui. Temos também a Gignal, que é a produtora audiovisual que é responsável por essa imagem, por esse áudio top que você está vendo. Gignal. Entra lá no Instagram, GIGNOW, Gignal. E tudo que você precisa, transmitir uma reunião, uma aula online, transmissão de cultos também, ao vivo. Você quer gravar um curso, tudo a Gignal pode resolver. Audiovisual é com a Gignal. Entra lá no Instagram, Gignal. No Instagram, entra lá. Se falar que viu aqui, tem desconto também. Eu e Gino dá o desconto. Sabe uma coisa legal que você falou agora? Rimou, achei legal. Gignal, audiovisual. É tudo pro audiovisual. No Gignal, tá vendo? Já fiz o slogan. Aí. Tudo pro audiovisual é na... Gignal. Não ficou meio brega, não, né? Não ficou, não. Ficou, mas tá falando que ficou. E tem também a On Web Rádio. On Web Rádio é uma rádio gospel na internet.
você baixa o aplicativo On Web Rádio, aí você leva a gente na palma da sua mão, deixa que a gente escolhe a playlist para você. Tem os melhores louvores o dia todo, é 24 horas no ar. Os melhores louvores, bate-papos, entrevistas, informação e diversão. Tem promoção também sempre por lá. Então, baixa o aplicativo On Web Rádio, aperta o play e você com certeza vai gostar. Faz o teste aí, que assim, quando tem no celular, quando entra no carro, aperta o play lá, já fica... Dá para ouvir no carro? Dá para ouvir no carro também, dá para ouvir em todos os lugares. Só baixar o nosso aplicativo ou acessar o site onwebradio.com.br. Tá eu e o pastor Samuel lá também. É isso, né? Eu acho que é. Você tava embalada, né? Nossa! Você tava mil por hora. A gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer de novo a Gabi. Obrigada, Gabi. Foi um prazer te conhecer. Já vou seguir lá, já vou pegar um monte de dicas. E Altos Papos Podcast fica por aqui, mas toda quinta tem episódio novo. Tem os outros episódios aí também no canal. Já dá uma olhada na playlist e aproveita. Altos Papos Podcast. Os melhores papos você encontra aqui.